Nem pincéis, nem sapatilhas de ponta, nem violão, nem piano, nem nariz de palhaço. Não é por aí. A artista que está hoje nesse anteprograma de TV faz arte sem pincéis, sem sapatilhas de ponta, sem piano e violão, sem nariz de palhaço. Leda Nagli, a grande artista da arte da entrevista. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em Eu canto a arte elástica. Eu vou começar lendo aqui, eu trouxe... Você sabe que esse dicionário mitológico universal foi uma das heranças que eu tive do meu pai. Então era da biblioteca do meu pai e tal. E aí fiquei com ele primeiro, herdei. Trouxe aqui para ler a Leda, da mitologia grega. Olha. Leda teve comércio carnal numa mesma noite com Júpiter e com Tíndaro. E aí teve, do primeiro, do Júpiter, Pólux e Helena. E do segundo, Castor e Clitemnestra, que foi esposa do Agamemnon, foi mãe do Orestes, da Eletra e da Efigênia. Portanto, a Leda é a avó Da Eletra. da Eletra. A avó da Eletra, muita coisa. Eu li tudo isso. Responsabilidade. Só para dizer que esse aqui é um programa sobre arte, não é? A arte do artista. E hoje a gente vai falar, trazendo você, sobre a arte da entrevista. É uma arte. E é uma arte, assim, a gente diz o teatro, a música, a escultura, tantas artes, ou nasceram ou foram aperfeiçoadas na Grécia. A da entrevista também, porque já tinha uma Leda. Quem me dera. Então, você é também a Leda da arte da entrevista. A Leda não é grega, mas é mineira. É verdade. Você sabe que na Bloch, o seu Adolfo Bloch, no dia que ele me contratou, na hora de assinar o contrato, ele falou: "Você é judia?" Eu falei: "Não, senhor, eu sou árabe." Aí ele parou, ficou me olhando com a caneta assim na mão, falou: "Você é minha grega. A partir de hoje, você é minha grega." E me chamou de minha grega a vida toda. Que maravilha! Todo o tempo que eu passei na Manchete. Que ele acha que ele não podia suportar que eu fosse árabe. E me convidava para tudo sempre com essa frase: "Minha grega, você vai, né? Minha grega." Eu fiquei grega ali. Você é de Juiz de Fora. Sou. Terra de Murilo Mendes, de Rubem Fonseca, de Pedro Nava. Pedro Nava. De Raquel Jardim, Raquel Jardim. de Ana Carolina. Quase todos eu entrevistei. É mesmo? Para Murilo Mendes, eu declamei, você acredite se quiser. Eu, quando cheguei à Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, tinha um grupo de teatro que era formado por alunos da faculdade, chama-se Grupo de Divulgação. Me chamou, eu fui e fiz parte do Grupo de Divulgação. E fiz com eles a Morta, e fiz com eles... A do Oswaldo Andrade? A do Oswaldo Andrade. Estás morta? Não insistiu em ficar. Os mortos não insistem, Caronte. Fiz a Morta. E ganhei prêmio, tá? Com a Morta. Fui melhor atriz coadjuvante no Festival de Teatro Amador. Mas Festival Nacional. Que bom. Aqui no João Caetano de Niterói, que aliás é lindíssimo, né? O teatro. É lindo, E aliás lindo. ganhei o troféu João Caetano e tenho até hoje. Mas o bacana é que a gente fez um espetáculo chamado Murilo, Belmiro e Pedro Nava. Belmiro Braga, Murilo Mendes e Pedro Nava. Esse grupo, a gente declamou para o Murilo Mendes numa das únicas idas dele a Juiz de Fora. Eu tinha o quê? 19, 20 anos. E ele foi no Museu Mariano Prokófiev. Uma coisa muito singela, mas muito bonita. Tem um grupo de teatro até hoje
não sei se é esse que eu até conheço o diretor de Juiz de Fora, que é um grupo ótimo, que já Zé se Luiz apresentou Ribeiro, aqui. que ele chama. É do Zé Luiz, claro, É, claro. muito Fez até bom. um livro sobre ele até Claro, acabou de recentemente. saber, 50 anos da Ah, divulgação. o diretor que você está falando é do Zé Luiz. Claro, eu conheço fui ele. cria dele na faculdade, eu era aluna dele. Ah. E no grupo também. Dele da Malu, foi muito bom, uma experiência muito boa. Ah, sua carreira de atriz. Mas eu não seria atriz mesmo. Eu sempre tive essa coisa do jornalismo muito claro. Eu fiquei na dúvida que você tenha tido essa coisa de jornalismo muito claro, porque eu peguei, li uma coisa de uma apresentação, uma coisa dos que você escreveu do seu livro. O seu livro De Minas para o Mundo. Do mundo. Tem uma hora que você diz que se formou, que teve o primeiro amor, que viu o homem chegar à lua, tudo em Juiz de Fora. Tudo em Juiz de Fora. Mas diz também que foi lá que você aprendeu a dirigir trator e caminhão. Trator. Caminhão pra quê, se você queria ser? Você não queria ser jornalista. Eu namorava o Rui. O Rui tinha fazenda. E o Rui tinha todos os carros. Todos. Eu, na época, hoje eu não tenho a menor paciência para dirigir, sabe? Eu levo meu carro para passear todo domingo na praia de São Corrado. Só para ele não morrer, porque ele é velhinho, sabe? Mas, na época, eu era louca por dirigir. Louca. Eu adorava dirigir. Mas a Leda dirigindo trator e caminhão, o que ela queria ser na vida? Nada, eu queria dirigir. Não, mas isso já estava claro que era jornalismo. Sempre esteve. Eu nunca pensei em ser outra coisa mesmo. Você disse que entrevistou aqueles juiz forano, que chama? Ou juiz forano? Juiz forano. Juiz forano. Entrevistei muitas vezes Pedro Nava. Muitas vezes, é? Graças a Deus. Raquel Jardim, adoro a Raquel Jardim. Ela que me apresentou Pedro Nava. Eu queimei a casa do Pedro Nava. Quando eu estava na TV Globo, nós promovemos um curto-circuito na casa do Pedro Nava. Porque você acha que é só fácil entrevistar, né? Não, não é. Quando a gente chegou lá e ligou o equipamento na tomada, ali na Glória. Me lembro ali na esquina a mulher dele daquele disse, prédio. cuidado para vocês não quebrarem nada, que eles tiravam tudo do lugar. Nós falamos, claro, vamos tomar o maior cuidado. Quando ligaram a luz para acender a câmera, pum, queimamos a casa dele. Tivemos que chamar o eletricista para trocar as coisas. E a gente gravar uma entrevista, tá bom pra você? Tem experiências difíceis, não são momentos, né? Momentos, né? Você é um bicho de televisão. Essa coisa eu queria ver desde o começo, porque você é personagem da história da televisão. E você passou por duas televisões importantes, sem contar 4, contando o Educativo Brasil, mas assim, Manchete Globo. Eu também trabalhei num local, fiz um programa local no SBT, aqui no Rio. O primeiro que o SBT teve local para o Rio de Janeiro. Quer dizer, mas então eu sou, por acaso, uma mulher de televisão, sabia? Eu não era sempre, eu não sonhei ser. O seu jornalismo era... Não, meu jornalismo era o Caderno B do Jornal do Brasil, que era a coisa mais bonita que tinha, e mais bem feita, que eu reconhecia como jornalismo que eu queria fazer. E foi todo o tempo pensando nele que eu entrei na faculdade, pensando no Jornal do Brasil, claro. Tinha todo mundo que era bom, estava no Caderno B do Jornal do Brasil. Esse era o meu sonho, entrando na faculdade. Completamente. Não, tinha até... Quem tinha uma coluna lá era Drummond. Pois é. Zé Carlos Oliveira, Marina Colasso, editora do Caderno B. Afonso Romano escrevia, só tinha fera. E mineiros, né? Porque você falou aí... Vou mudar de lugar, porque pra falar de mineiro é mais pra cá. Ah, é? Então tá. Aqui é um especialista em mineiros. Antes é muito mineiro. Mas mineiro tem toda parte, né, também. Eu nunca fui do Caderno B do Jornal do Brasil. Olha que coisa doida. Eu fui fazer jornalismo por causa do Caderno B e nunca fui. Eu até ganhei, quando eu fui ao JB, muito nova, com 19 anos. Porque era o primeiro período da faculdade, era o primeiro ano da reforma do ensino. Então tinha primeiro período, segundo período, como é hoje. Eu entrei nesse ano, o ano da reforma. Esse ano 1970. Tá. E terminei em 3 anos, 72, porque eu queria me mudar para o Rio. Nesse primeiro ano de faculdade, rolou um concurso entre estudantes de comunicação. E eu fiz esse concurso, que era fazer uma reportagem. E eu ganhei esse concurso. E o prêmio era um estágio no Jornal do Brasil, que era na Avenida Rio Branco. E tinha direito a frappé de coco na Simpatia.
Uma loja que tinha... Claro que eu me lembro da Simpatia. Era muito Cadeira de legal. Vime na Simpatia. Era muito chique tudo, né? Era chique o JB, o endereço, Simpatia, as pessoas. E aí foi muito prazeroso para mim. Eu teria ficado, mas o meu pai era muito conservador e ele não deixou. Falou que eu tinha que voltar a terminar o curso, só saí de casa com 21 anos. Aí eu voltei, terminei o curso e voltei para o Rio quando eu fiz 21 anos. Aí conheci um pessoal do O Jornal. E aí me dei super bem porque eu caí numa equipe que tinha Reinaldo Jardim, Que tinha sido o Jornal do Mirlando Brasil. Beirão, olha isso. Então eu fiquei... Mirlando Beirão? Mirlando Beirão. Eu fiquei conversando e conhecendo essas pessoas. Alberico Souza Cruz me deu emprego, o Erval Braz, que também era de Juiz de Fora, reforçou a ideia de que eu podia ir. Aí tinha muito mineiro, porque era uma equipe de Minas, do estado de Minas, que estava assumindo o jornal para fazer dele um jornal tipo o Jornal da Tarde. Que foi feito pelos mineiros em São Paulo. Pelos mineiros, Os mineiros inclusive vieram. meu querido Flávio Marques, que é Nosso de querido, Juiz de aliás, Fora, eu não citei o autor Flávio de Marques. Réveillon. Nosso autor do Réveillon, querido Maravilhoso. amigo Flávio Marques. Querido Flávio Marques, que me tratou super bem quando eu passei por São Paulo. Porque aí eu fui pro O Jornal. O O Jornal faliu em um ano. Eu pedi emprego no Globo pro Caban. O Caban me deu um emprego de repórter C de cidade, que eu não entendia nada de cidade, mas eu fiquei lá me perdendo entre a Rua do Ouvidor e a 1º de Março. Nunca entendi direito para que lado era. E acho que até hoje eu não saberia andar ali. Mas eu virei repórter de cidade. E depois o Félix Ataíde. Eu fiz uma matéria sobre o enterro do Vianinha. Quem me levou para o caderno B do Globo foi a morte do Vianinha. Porque eu fui cobrir a morte do Vianinha. 76, eu acho. Foi. Ou 4. Não, 75 eu acho. Porque 76, ou Não, então 74. começo de 74, pode ser. Porque 75 Tem eu razão. matei o Corpo a Corpo de Amor. 74. Aí eu cheguei de manhã, fui cobrir o enterro do Vianinha, escrevi uma matéria. E fui embora para casa. E no dia entreguei pro meu copy da ESC, que era Agnaldo Silva, porque o Globo era chique também. A Agnaldo Silva não mexeu na matéria, mas eu não sabia. Quando eu abri o Globo de manhã, o texto era totalmente meu. Eu falei, não acredito, era uma página. Eu fiquei inteiramente assim, achando o máximo. Cheguei na redação, tinha um recado para falar com o Evandro. Eu entrei em pânico para falar com o Evandro. Porque falei, é uma bronca, né? Aí cheguei lá, o Evandro pegou com uma caneta vermelha, um jornal na frente. Ele olhou para mim e falou... Esse texto é seu. Eu estava com a cópia, porque a gente batia com carbono e guardava a cópia no escaninho. Eu peguei a cópia do escaninho e levei pro Evandro, porque era assim que a gente se comportava quando o Evandro chamava. Aí eu fui com a cópia, morta de medo. Aí cheguei lá, ele falou, esse texto é todo seu, é? Você leu? Eu falei, li. Falei, tem a cópia. Ele falou, o Agnaldo não mexeu. Eu falei, não. Ele falou, não. Eu falei, poxa, bacana. O Agnaldo Silva não mexeu, mas o Agnaldo não era autor de novela. Ele era um super jornalista, criado Lampião. Agnaldo, jornalista. O Lampião dele. Aí o Evandro falou, muito bom, vou te promover para o 2º caderno. E me mandou para o 2º caderno. Chamou o Félix Ataíde, que era o editor do 2º caderno. E eu fui para o 2º caderno. E a televisão foi assim. Eu saí do Globo, fui para São Paulo. Porque o Caban me aconselhou aí, porque era um salário ótimo, enfim. Ele achava que eu podia ser diretora da revista Cláudia, que eu tinha esse perfil. E me chamaram para ser editora de texto da revista Capricho. E era 3 vezes o meu salário. Aí eu fui. E aí, em 45 dias, eu estava desesperada, queria de novo o Lamas, eu queria, sabe... Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Eu tinha vindo de Juiz de Fora para morar no Rio de Janeiro. Desculpa, São Paulo, não entendi. Não entendi. Hoje eu adoro São Paulo, mas eu não entendi. Aí eu voltei pro Lamas. E no Lamas, numa sexta-feira à noite, me contaram, olha, tem uma vaga de editor no Jornal Amanhã da TV Globo. Falei, faz como? Ela falou, vai lá, fala com a Alice Maria. Eu falei, mas eu nunca fiz televisão, mas fala com ela, de repente ela gosta de você, você gosta dela. Aí eu fui. E a Alice me explicou, tem que fazer umas notas curtas, você vai fazer o bloco do meio do Jornal Amanhã. Quer experimentar? Eu falei, quero. Ela falou, então vem amanhã, isso era sábado. Vem amanhã e vem fazer o Fantástico, vamos ver se você gosta. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele monte de televisão, aquela gente gritando, aquilo indo ao ar ao vivo, aquela confusão, eu falei, aqui é meu lugar. Eu nasci para isso aqui, eu quero isso para mim para sempre.
essa tensão, e fiquei em televisão toda até hoje. Amor à Isso era primeira 76, vista. né? Amor à primeira Total, vista. fiquei louca por aquilo. Era imediato, entendeu? A gente ficava vendo a televisão assim, o monitor, e mandava o texto, e o locutor falava, e aquilo ia pro ar. Eu falei, eu quero isso. Esse imediatismo, essa loucura, muita gente, muita confusão. Aquele monte de televisão. Até hoje eu adoro um controle. E era bem tenso, porque não era como é hoje, que hoje é tudo informatizado. Tudo tem um computador, todo mundo faz assim, a câmera mexe, entendeu? Naquela época não era, gritava-se muito. Eu achei tudo muito nervoso. Até isso você gostou. Eu quer gostei dizer. de tudo. Então você era elétrica. Eu sempre fui elétrica. É. E eu gostei daquela eletricidade. Você matou, foi aquela eletricidade. Aquela neura. Eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. E nunca mais deixei de fazer esse troço chamado televisão. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Eu adoro as histórias das televisões que não existem mais. A Continental, como era aquela outra? A Excelsior, a própria Tupi. As televisões que A tinham... Manchete entrou para esse rol. Né? Como é a história a Manchete era da muito grega na interessante. Manchete? A grega ficou acho que uns 3 ou 4 anos na Manchete. Eu saí da Globo, eu não me lembro direito, mas eu fiquei 13 anos no Hoje. Depois eu lancei o Bom Dia, depois eu saí, ainda no Hoje, fui para a Manchete fazer o Jornal do Almoço, que era o Jornal da Manchete, edição da tarde, que era na hora do almoço. Era uma TV que tinha tudo para dar certo e tudo para dar errado, né? Essa administração familiar é muito difícil. Muitas revistas, muitas coisas, né? A Rádio Manchete, tudo ao mesmo tempo agora. Fatos e fotos. Revista Pais Manchete. e Filhos, uma revista Manchete. Você viu que a própria aqui no Rio mesmo, a TV Globo e O Jornal Globo. a Rio Gráfica não deu certo. Entendeu? É muito difícil isso, porque a televisão requer muito dinheiro, requer muita atenção, requer muitos profissionais. Ela exige que haja um... Ela é tipo filha única, sabe? Ela quer toda a atenção. Ela é exigente, ela é cara. Então, eu acho que ela não comporta. Ela comporta quando são direções estanques, entendeu? Como o Sistema Globo, né? Que é a quem... Entendeu? O jornal, a TV, eles não intercambiam. Entendeu? O diretor do jornal não é o diretor da TV. Entende? Isso pode funcionar e tem funcionado. Também era uma televisão muito cara, na Manchete tudo era de primeira qualidade. Mas as novelas, Pantanal, marcou época. A Manchete foi muito interessante, foi uma experiência ótima, não tenho nada a reclamar de nada. Ele teve até, o Flock, a ambição de ter um teatro no prédio. Não, e teve o teatro e as obras de arte. É por isso, era muito cara a Manchete, tudo lá era caro, tudo era de primeira qualidade, a comida dos funcionários, a pinacoteca do dono, o teatro, as montanhas. Eu vi o quê? Eu vi My Fair Lady, essas coisas eu vi lá. Tônia fez Tônia. O Doce Pássaro da Juventude. Eu vi tudo lá. No Maravilhoso, teatro. tudo era lindo, as esculturas eram lindas, os quadros eram lindos. Era muito chique, era muito bacana. Era um clima bom, não era um clima ruim, mas também não posso reclamar que eu adorava o clima da TV Globo. Quer dizer, realmente, a pessoa não tem o que reclamar. Mas eu não tenho mesmo. Mas era muito simpática a Manchete, muito legal. Então eu vou voltar para a Globo, porque a Globo foi mais tempo. Eu vivia também mais no Hoje, né? Os grandes locutores da época eram Sérgio Chapelin e Cid Moreira. Celso Freitas, também um genial, meu amigo, inclusive. Eu trabalhava com o Marcos Rúmel, com a Sônia Maria, com a Lígia Maria. Mas num segundo momento, num primeiro momento, assim, na hora que eu entrei, eu fui escrever para Márcia Mendes, ler. Ela e o Carlinhos Campbell, que era um jornal amanhã. Eu fiquei trabalhando com eles um tempo, aí a Alice falou, faz entrevista de sábado, a gente precisa... Você não gosta de fazer entrevista? Gosto. Você não fazia... É porque ela tinha lido alguma coisa minha no segundo caderno, porque eu cresci no segundo caderno. Comecei a assinar matéria e tal. Aí, no segundo caderno do Globo.
Aí eu falei, então tá, eu vou começar uma entrevista. Comecei essas entrevistas. Mas aí eu fui me enfronhando naquela televisão mesmo, assim. Mas teve divertido uma também. passagem, Leda, desse de fora para aparecer? Como foi essa passagem Teve, assim? não, eu não Você- tinha a menor intenção de aparecer. Isso aí foi tudo muito doido. Não tinha mesmo. Eu escrevia para Márcia Mendes, todo mundo apostou que nós íamos brigar no segundo dia. Nós viramos as melhores amigas no segundo dia e fomos amigas, muito amigas, até a Márcia morrer. E a Márcia foi fundamental na minha vida, porque ela me estimulou a ser o que eu quisesse ser. Ela roubou meus óculos, eu tive que fazer uma lente de contato. Ela roubava chocolate da minha bolsa, eu emagreci sensivelmente. Aí, ela me incentivava a fazer. Claro, faz entrevista mesmo, você gosta e tal. Eu comecei, tomei gosto, fiquei fazendo. Aí a Márcia, eu falei, me chamaram para fazer uma agenda, que é um monte de show, um roteiro de show. Isso mesmo, vai fundo. Ela me deu muita força, muita força. E aí eu fui tocando, aí chegou uma hora a gente fazia Todo Mundo Hoje, porque o Hoje era uma coisa cheia de mulher falando, e o Nelsinho Mota. De locutor, além do Marcos Rúmel, claro, que era um locutor profissional. E Nelsinho fazia coluna de música e tal, e a gente foi misturando aquilo tudo, e aquilo foi ficando interessante. Acabou virando um caderno, meio um jornal de variedades, com notícias sérias. Junto. E eu adorei fazer Hoje, adorei. E fui ficando, e fui apresentando, e fui fazendo matéria, fiz tudo o tempo todo. Quer dizer, na verdade, eu nunca fui só locutora, porque eu nem sou locutora, entendeu? Mas é curioso, porque a sensação é que você começaria assim, apresentando como apresentadora, locutora, entrevistadora, porque você tem uma voz muito particular, uma voz marcante, uma voz bonita. Obrigada, mas olha, isso veio muito depois e nunca foi importante, assim, decisivo para uma escolha, entendeu? Entendi. Eu comecei a falar, o Borjalo dizia que eu falava com a sobrancelha, as pessoas começaram a gostar. Como é falar com a sobrancelha? Porque eu sem querer, olhava para o monitor de um jeito e de vez em quando eu botava um caco, né? E aí eu comecei a fazer isso, e isso virou hoje é uma regra, todo mundo bota caco o tempo todo. Mas na época ninguém podia mexer no texto. E eu não aguentava. Eu que não vejo televisão, me explica. Não, claro, hoje todo mundo assim, eu comecei a fazer isso. Isso eu não vou negar, não, eu comecei mesmo. A fazer comentários, digamos, que hoje se chama de âncora, né? E o âncora faz comentários. Mas ninguém não tinha essa palavra âncora, ninguém me promoveu a âncora, entendeu? Eu de xeretice, entendeu? Dava os palpites. Mas um ou outro, assim, cautelosamente. Porque também estava começando isso, né? Às vezes levava uma bronca. Essa história... Não tinha essas regras. Né? Essa é a história... Essa história do âncora na TV brasileira, que começou com falar com a sobrancelha, virou xeretice... Você dava uma xeretada, assim, hoje é o forte. Mas é isso mesmo, aquele locutor assim, impessoal, que não sabe nada do que está acontecendo. Não tem mais lugar, né? Passou. Como era antigamente. Mas era assim, quando a gente chegou lá, não tinham jornalistas, eram locutores excelentes. Quem vai ousar ler um texto melhor que o Cid Moreira? Eu não conheço quem faça, até hoje. Antes dele tinha o Heron Domingues. Heron Domingues. Eu cheguei no finalzinho do Heron. Ele era o locutor do jornal, mas a gente olhava, quase chamava de seu Heron, sabe? Mas a gente falava, oi, Cid, assim, no máximo. Oi. No máximo. No máximo. No máximo. Intimidade. Chapelin, a gente já falava mais. Com o Celso Freitas, a gente já falava mais. Com o Marcos Rúmel. Eu trabalhei, por exemplo, na bancada do Hoje, algumas vezes, com o Bonner. Um garoto. Um menino. Garoto chegando. Um menino chegando. E te chamando de Dona Leda? Não, chamando de Leda. Aqui assim, aqui eu sou um misto de apresentador e cabo mesmo, entendeu? Isso faz parte da televisão. Da sua função. Meu Deus. Eu vou mudar de lugar aqui, vou ser outro. Quem você não entrevistou? Porque eu não vou perguntar quem você entrevistou, né? Quem você não entrevistou? Olha, eu acho que naturalmente que falta muita gente, mas quem eu não entrevistei? Você entrevistou? Eu acho que sim. Eu acho que eu fico com pena de quem eu ainda não entrevistei. Alguns porque morreram e eu não sei por que eu não entrevistei. Por exemplo, por que eu não entrevistei Raul Seixas? Eu não me conformo com isso. Por quê?
Tinha tudo para entrevistar. Eu entrevistei o Paulo Coelho, entrevistei tanta gente. Que Paulo era Coelho, quando não era parceiro dele. famoso, quando ninguém conhecia o Paulo Coelho, ele só fazia umas As letras. letras pro Raul Seixas. Ele era- só fazia as letras do Raul Seixas, ninguém conhecia. E eu entrevistei. Por que eu não entrevistei Raul Seixas? Não sei. Tim Maia entrevistei várias vezes, adorava entrevistar. Não sei, eu acho que falta muita gente, mas eu não lembro assim. Todo não, mundo você entrevistou no mundo, no Brasil. E duas coisas. Uma, eu queria te pedir... me dá um conselho para aprender a entrevistar. Bom, você já sabe, Não. porque o único barato de segredo que tem para entrevistar é ouvir. É gostar de ouvir. Se você gosta de ouvir, você vai conseguir entrevistar. Porque é da conversa que vem o melhor, né? Do troca, bate bola, bate, vai. Se você não está prestando atenção e está voando e está fazendo só aquelas perguntas que você preparou antes, você meio que se ferra. Mas se você deixar solto e prestar atenção, ouvir o outro, é como tudo na vida, né? Se você ouvir o outro, o país fica melhor, a cidade fica melhor, o mundo fica melhor, não fica? Muito melhor. Tudo fica É o que melhor, a a gente tá entrevista precisando. também. Vamos mole. ouvir os outros. É mole e é bom. Que bom, que bom. É isso. Eu vou te pedir uma última coisa. Vem cá. Já que você fez isso na infância, eu tinha trazido aqui, mas por que você não lê pra gente um poema do Murilo Mendes? Ah, com o maior prazer. Eu escolhi um aqui. Vamos lá, tomara que dê certo. Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus, de onde tudo deriva, é a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Ah, parou, hein? Quem dera vindo da Derbal aqui na maior cara de pau. Que ótimo. Lendo poema da Derbal, tô ficando assim, uma pessoa cara de pau. Muito bom, muito bom. Terminar com Juiz de Fora, Juiz de poeta Fora, Murilo e Mendes. artista da entrevista.